acredito que não é novidade pra ninguém que eu gosto de ler. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no YouTube falando sobre leitura, a importância de ler, mostrando alguns livros que eu tenho na estante. Mas o tempo passa, a vida muda, as novidades começam a chegar, eu engravidei, hoje eu tenho uma filha e automaticamente a demanda de coisas é bem maior para fazer, o que reduz o meu tempo. E aí quando eu falo de tempo, eu me recordo de Eclesiastes 3, que eu vou até ler, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e essa partezinha me pega. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem muita gente que quer dar conta de tudo, né? Eu, por exemplo, depois que eu me tornei mãe, eu gostaria, né? Seria um sonho se nada tivesse mudado, se eu continuasse com tempo para fazer as minhas coisas. Mas é óbvio que se eu fizer tudo o que eu fazia antes, da maneira que eu fazia antes, automaticamente eu vou negligenciar a minha filha, os deveres, né, com ela e as coisas que é da minha responsabilidade atualmente. Há um tempinho atrás eu li o livro da Júnia, da pastora Júnia Hayashi, Mulher Real, e ela fala muito sobre tempo no livro. Basicamente o livro é sobre isso, sobre você administrar o seu tempo, porque ela é uma mãe de 4 filhos, tem ministério, e muita gente questiona pra ela como que ela dá conta de tudo com 4 crianças. E o que me pegou no livro foi exatamente quando ela fala: ninguém dá conta de tudo, ninguém tem tempo para dar conta de todas as coisas, mas a gente tem que administrar o nosso tempo para que a gente faça aquilo que Deus chamou a gente para fazer, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, o que Deus tem cobrado de você, o que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que ter tempo para cumprir o que é propósito do Senhor para sua vida. A partir do momento que você tem muita coisa para fazer e são coisas das quais você não dá conta, será que você realmente está gastando o seu tempo com aquilo que de fato é importante, com aquilo que de fato Deus quer que você faça? E essa parte do livro me pegou bastante, exatamente esse trechinho, e por gostar muito de ler, automaticamente o meu tempo reduziu demais, gente. Reduziu assim, o que me salva de verdade é porque, como eu trabalho fora, tenho o meu tempo de leitura no ônibus, indo trabalhar, voltando do trabalho, e isso me salva um pouco, mas tem dias, confesso, que o cansaço é um pouco maior e eu não quero nem saber de ler, eu simplesmente ponho um fone pra curtir aquele momento, assim, tipo, da caixinha do nada, sabe? Onde eu não tenho responsabilidade, sou obrigada ali a ficar esperando chegar em casa pra fazer alguma coisa. Então, às vezes, o meu tempo no transporte público, que antes era somente pra ler, que eu usava muito pra isso, às vezes agora eu aproveito para descansar sem fazer nada. E é muito interessante como as coisas mudam, né, com a chegada de um filho. Eu gostaria muito, assim, eu sinto muita falta, de verdade, de não só ler, sabe, fazer outras coisas que eu fazia. E esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim pra mim: meu, sair do zero, você não tem nenhum filho, sua vida tá, tipo, você não tem nenhuma responsabilidade com o filho. Sair do zero pra um é uma mudança muito drástica. A partir do momento que vem o segundo já dá uma melhorada, mas do zero pro um foi muito assustador, gente. Literalmente, tipo, eu tenho uma vida e de repente a sua vida muda totalmente, as coisas que você tem que fazer mudam, porque literalmente você tá cuidando de outra vida. Não é mais só a sua vida, não é mais só o seu tempo, não é mais só sobre você, sobre o que você gosta de fazer, mas automaticamente você tem que doar o seu tempo para outra pessoa. Eu acho que a maternidade trabalha muito em quem é mãe sobre o amor de Deus, sabe? Um amor sacrificial, porque é sacrifício. Você doa o seu tempo, sua energia, você, enfim, coloca ali todas as suas forças para cuidar de uma criança, de um bebê. Bom, mas é isso que eu queria falar sobre maternidade. E a outra coisa que eu quero contar pra vocês, né? Eu sempre trabalhei, sempre não, de um bom tempo pra cá, eu trabalho com livros. Trabalhava numa livraria, agora numa editora. Então, assim, é livro, automaticamente a demanda, automaticamente eu ganho muito livro, eu tenho acesso a muitos livros, o que pra mim é ótimo. Pra quem gosta de ler, é muito bom, é assim, maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês alguns livros que entrou na minha estante de maio pra cá, eu falei, né? Mas de maio, na verdade, só tem um, que foi um livro que eu ganhei de Dia das Mães do meu esposo, que eu não terminei de ler, mas é esse aqui, Apologética da Mamãe Ursa. Basicamente, a autora do livro fala sobre a nossa cultura
como que a cultura inverte muitas coisas daquilo que é verdadeiro. Por exemplo, ela fala sobre a palavra gay, que hoje é muito... Hoje a gente fala gay, a gente tá se referindo ao homossexual. Mas gay, no original, há muitos anos atrás, era conhecido como alegria, uma pessoa alegre. Tipo, é uma pessoa gay, uma pessoa alegre. E aí ela fala como que a cultura pega muitas coisas, como inverte muitas coisas, sabe? Como pega uma coisa que tinha um significado e passa para outra coisa. E basicamente fala sobre como você tomar cuidado, né, com a criação dos filhos, como educar os filhos, o que você tem que ensinar para o seu filho, porque de fato a gente vive num mundo que é uma guerra de informação o tempo todo. E aí a autora vai explanar um pouco sobre isso nesse livro. Eu não terminei de ler, como eu falei, mas por que eu não terminei de ler, gente? Não é porque o livro é ruim, o livro é muito bom. Mas eu acabei com o tempo, como eu tava dizendo, como o tempo é bem menor, eu acabei negligenciando, deixei de canto, e aí faz tempo eu também não pretendo voltar a ler agora, porque a Luísa ainda é uma bebezinha, então provavelmente eu não vou conseguir aplicar os ensinamentos do livro por agora. Então, por exemplo, quando ela estiver lá por volta de 2, 3 aninhos, aí eu vou pegar ele pra ler com vontade, porque o conteúdo é maravilhoso e eu vou conseguir aplicar de uma melhor forma, sabe, no meu dia a dia. Outro livro que eu ganhei recentemente da editora e eu estou lendo atualmente é esse aqui, A Casa da Porta Vermelha, da pastora Zoe Lilly. Eu tô gostando bastante, basicamente ela conta no livro sobre uma experiência que ela teve, de uma visão que ela foi tendo ao longo da vida dela, uma experiência com o Espírito Santo, e em cada cômodo da casa que o Espírito Santo ia com ela, era para tratar de algo relacionado às coisas que ela viveu. E o livro, assim, gente, é muito edificante. Eu já tô terminando. No caso, esse aqui eu comecei antes de ontem e estou lendo rápido, porque eu tô aproveitando bem os soninhos da Luísa. E a narrativa do livro, a forma que ele é escrito, é muito gostoso. Então, por isso que tô aqui, ó, nessa rapidez toda. Quem dera fosse assim o tempo inteiro, mas não. O outro livro que eu ganhei, os outros, né? Não, vou mostrar um outro. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, Como Criar Filhos com Propósito, que também é da editora, e é um livro que tem várias autoras, a pastora Jaqueline Hayashi, Júnia Hayashi, Paulo Yamamoto e a Vanessa Dantas. Esse aqui eu vou ler ainda, gente, mas tô na expectativa, porque dizem que é muito bom. Os outros livros que entraram pra minha estante foram esses aqui. E esses livros aqui foi de uma feira que eu fui, uma feira de ficção cristã, que aconteceu, se eu não me engano, em julho. Já era até pra eu ter gravado esse vídeo, mas por conta do tempo eu não consegui. E aí eu tava lá, bem tranquila, trabalhando, e aí veio uma pessoa e fez aquela brincadeira assim, fala um número de 0 a 300. Eu falei 250 e a minha colega falou 300 e a menina olhou pra nossa cara e falou assim, então esse é o valor que vocês podem gastar com qualquer coisa aqui da feira. E obviamente que a feira era de livros, então a gente comprou livros. E eu escolhi alguns. Esse aqui, Teus Olhos Me Confessam, é um dorama. É tipo um doraminha, uma ficção cristã. Ele é bem pequenininho, gente. Eu nem li ainda, tá até fechado. E parece ser muito legal. A feira é sobre isso, né? A FEFIC é uma feira de ficção cristã. Então, a maioria dos livros das pessoas que estavam expondo lá é porque tinha livros desse nicho. Tinha uma coisa que me chamou muita atenção na feira, é que tinha muito autor independente. Pessoas que escreveram os livros, imprimiram e tava lá fazendo a divulgação. E eu achei isso incrível, porque eu sempre me perguntava, como que deve ser pra você publicar um livro? E às vezes a pessoa quer escrever um livro, nem era sobre isso o vídeo, mas enfim. Às vezes a pessoa quer escrever um livro e fica, tipo, contando só com o contato de editoras grandes e tal. Isso é legal se você já tem uma certa voz no digital, se você já é um influencer, se você já tem um público engajado com você para que uma editora tenha interesse de divulgar o seu livro. Mas se não é o seu caso, se você ainda não é essa pessoa, simplesmente, gente, comece a escrever. Escreva o livro que você tem vontade de escrever. Faz um orçamento de quanto que é para imprimir, tipo, sei lá, de 50 a 100 exemplares, imprime e começa a vender por você. E aí você depois procura o contato dessas feiras de livro. Tem a Bienal do Livro, tem a FEFIC, que no caso é uma feira de ficção cristã, se é o seu caso, se você é cristão. Então, simplesmente
escreva o livro, imprima o livro e vá nessas feiras também fazer a divulgação. Vai lá com material, que isso é bem bacana, chama bastante atenção e já mostra um pouco do seu esforço, da sua dedicação em vender algo que você escreveu, né? E é isso aí. Outro livro também, esse aqui, gente, eu ganhei da editora assim que eu entrei. Foi esse aqui, Avivamento Sustentável, do pastor Eduardo Nunes. Vamos ver. Sobre avivamento, eu acredito que deva ser muito bom. Um outro livro foi esse aqui, que eu escolhi lá na FEFIC, Para que servem os cristãos. Gente, por que eu escolhi esse livro? Pra mim é meio óbvio para que serve um cristão. É porque, né, sou nascida em berço cristão, já li a Bíblia algumas vezes, então pra mim é muito óbvio, tipo, você olha pra capa do livro e lê essa pergunta, aí eu fiquei me perguntando sobre o que é o livro, sobre o que mais o autor vai falar, né, porque por ser uma pergunta que pra mim é óbvia, eu acredito que não é simplesmente, o livro simplesmente não responde aquilo que eu já sei, eu acredito que tem algo a mais. Aqui na sinopse fala: em Para que servem os cristãos, o autor reflete sobre o qual deve ser o testemunho cristão para além dos muros da igreja, alcançando também a política. Então é sobre política. Ótimo. Vamos ver se o livro é bom. Um outro livro também, gente, eu larguei esse. Mas também pelo mesmo motivo, enfim, pela correria, pela falta de tempo, eu acabei meio que deixando a leitura de lado. E se você deixa uma leitura de lado, a probabilidade de você acabar largando o livro é muito grande, mas eu quero dar continuidade, li mais da metade, que é esse aqui da Tessa Afshar, O Príncipe Oculto. Basicamente é um romance e é muito legal. Tipo, até onde eu li é da hora o livro. E um outro livro que eu escolhi foi esse aqui, O Pequeno Peregrino, mas tipo, eu peguei esse aqui por conta dessa edição linda. Gente, eu tenho um Pequeno Peregrino na minha estante, é um box. E tem os dois, né? O Peregrino e a Peregrina. E aí também é uma edição bem especial. Eu tô quase pensando em fazer uma coleção de edições do livro Peregrino, se eu achar mais, sabe? Porque olha que lindo isso aqui. E ele é todo ilustrado, esse livro. E aí eu vi que a Mundo Cristão lançou. E eu queria muito. Eu falei, bom, vou pegar. E é isso aí. E eu aproveitei e peguei lá na feira. Bom, gente, são esses todos os livros que entrou pra minha estante nos últimos 2, 3 meses, mais ou menos. E eu pretendo terminar de ler todos eles. Começar e terminar, né? É isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos conteúdos e deixar o seu like pro YouTube entender que é legal. Gente, pra quem é mulher tá vendo esse vídeo, me deixe aí saber nos comentários qual foi o maior desafio seu com algo que você fazia e que a gravidez, depois da gravidez, assim, você automaticamente deu uma ralentada, seu tempo diminuiu drasticamente. O que mais impactou na sua, depois da maternidade, sabe? Ou, tipo, qual foi o seu maior choque depois que você se tornou mãe, referente àquilo que você gostava de fazer? E é isso aí. Essa pergunta que eu quero que vocês respondam, porque o vídeo foi para falar sobre isso e eu acabei mostrando também os livros que eu ganhei. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.